Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Top 5 aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 carros difíceis de se vender. Exatamente, aquele carrinho que a gente está querendo comprar há um tempão, a gente vai lá, compra, curte, mas na hora de vender, ninguém quer, parece que só a gente queria aquele carro. E é impressionante. Então eu trouxe aqui 5 carrinhos, 5 lasanhas que são bem difíceis de vender. São legais, são carros bacanas, né? Muita gente gosta, mas tem pouquíssimas pessoas com coragem de comprar. Então quando aparece um corajoso e compra, para aparecer outro, leva tempo. Então vamos lá para a lista. Em quinto lugar, eu coloquei aqui o Passat B5, meu querido Passat B5. Esse carro é extremamente bonito, ele é lindo, principalmente o sedã. Eu gosto muito do Passat B5 sedã, né? As proporções dele, tanto para dianteira, lateral e traseira, é espetacular. É um carro muito bonito, é um carro extremamente confortável, tecnológico, mas é uma lasanha que para você vender, ninguém quer. Há pessoas que falam que é um carro problemático e tudo mais, mas não é nem por isso. O motor dele é legal, é confiável, tá? A mecânica dele também é bacana. Tem lá seus probleminhas na mecânica, né? A parte de suspensão, por exemplo, ela é bem cara, ela trabalha com 2 braços individuais de cada lado, então aquilo quando a bucha fica ruim para trocar, é chato, é caro. Então a suspensão dele é uma coisa um pouco cara. É um carro que já está difícil de encontrar peças. Então, para achar alguém que queira comprar um carro desse, até tem, mas eles jogam o preço lá embaixo. Então, quando você encontra um maluco que nem aquele que está querendo vender o carro para poder comprar, ele quer jogar o preço lá embaixo. Então, ele não aceita pagar o preço justo pelo carro que é. Um carro bom, bonito, mas tem esses problemas de peça. É um carro que tem uma parte da manutenção dele muito cara, né? Então é um carro difícil de vender, tá? Então em quinto lugar eu coloquei aqui o Passat B5, que é um carro que eu gosto muito. Em quarto lugar eu coloquei aqui um carro que eu já gostei muito dele, Perua SW, tá? Eu até fiz um top 5 aqui e coloquei ele, tá? Que eram 5 Peruas, 5 SWs que eu faria projeto, tá? E esse carro entrou na lista. Mas é um carro que tanto o sedã quanto o perua é extremamente difícil de vender. Para você vender, você tem que praticamente dar o carro, tá? Que é o Ford Mondeo. Ford Mondeo, ele tem uma peculiaridade que você não precisa nem escolher o modelo do carro, se é o primeiro modelo, se é o facelift, não interessa qual é. Qualquer Ford Mondeo que você tenha na mão, para você se desfazer dele, é um sacrifício, tá? É muito difícil de se vender esse carro. É um carro também que tem uma manutenção muito peculiar. É Ford, né? Então o motor dele é um pouquinho mais chato, né? Os câmbios automáticos também não são uma grande coisa. Então fica um carro um pouco complicado. A manutenção dessa época também já é bem mais cara. Então é um carro bem difícil de se vender. Pouca gente quer, porque aliás, muita gente gostaria de ter, mas pouca gente tem coragem de se arriscar e comprar um. Então aqueles corajosos que tiveram coragem de comprar para vender agora, passa sufoco, passa nervoso, tá? Então em quarto lugar, eu coloquei aqui na lista de carros difíceis de se vender, Ford Mondeo. Tá? Em terceiro lugar agora, em terceiro lugar foi difícil, eu coloquei aqui 3 carros diferentes. Eu coloquei um, depois voltei para outro, depois coloquei outro, e eu acabei chegando aqui no Chevrolet Sonic, que é um carro que eu sou apaixonado. É um carrinho hatch, que eu gosto mais da traseira dele. A traseirinha desse carro é algo lindo, 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 lindo. Esse também seria um carro legal no laranja ocre. De repente eu vou fazer um segundo top 5 com mais carros que ficariam legais na cor laranja ocre. Esse seria uma opção, tá? Eu acho esse carro muito bonito, muito legal, tá? Ele mistura, como ele é pequenininho, o painel dele com aquele mostrador digital que parece mostrador de moto. Ficou bem legal, combinou bastante com ele por ele ser pequenininho. Então, ficou uma dianteira bem agressiva também.
então combinou com a traseira, que também é pequenininha, robusta, bem agressiva. Então é um carro muito bonito, mas é muito difícil de se vender, tá? Principalmente porque ele foi feito apenas por 2 anos, né? Ele teve, se não me engano, 2 anos de produção e não compartilhou muitas peças com outros carros, né? Então, para você achar peça de motor, o câmbio dele também é bem complexo, para você achar peças de acabamento, é muito difícil, tá? Então, se torna um carro muito caro e muito caro não, muito difícil de se vender, né? E quando a pessoa vai comprar também, ela já vai para dar aquela canelada e querer o carro praticamente de graça. Então, é um carro que é legal, é bonito, tá? Eu com certeza teria um desse, tá? Mas eu teria na ciência de que para vender ia ser muito difícil, tá? Então, um carrinho também difícil de se vender que eu coloquei aqui em terceiro lugar é o Chevrolet Sonic, um carrinho que eu acho muito legal e que é muito bacana, mas quem tem sabe o sufoco que é, principalmente os automáticos. Os manuais são muito difíceis de encontrar, né? É a minoria, né? Mas os automáticos são muito difíceis de se vender. Chevrolet Sonic. Em segundo lugar, eu coloquei um carro que eu também já fui apaixonado, hoje já não gosto tanto, mas já gostei bastante dele, com as linhas bem quadradonas, bem legais. Inclusive, o primeiro lugar também tem linhas quadradonas, e esse sim eu ainda gosto. Mas o segundo lugar eu coloquei aqui o Fiat Tipo. Exatamente, eu peguei um lá de trás, lá dos primórdios. Quem tem um Fiat Tipo, meu amigo, reza para vender. É muito difícil de vender o Fiat Tipo. Eu costumo dizer que as pessoas não vendem mais o Fiat Tipo, elas dão. E aquilo, tem Fiat Tipo e Fiat Tipo, né? Então, eu estou falando daqueles que não são tão bem cuidados, né? Que não levam a manutenção em dia tão bem. Agora, tem uns que são extremamente impecáveis, que saem praticamente pelo preço de uma banana, né? Então, para você vender um Fiat Tipo hoje em dia, você tem que dar. Nossa, mas o meu é impecável, o meu não adianta, ele não tem praticamente preço de mercado mais. É um carro que ninguém quer, é um carro que ficou com uma péssima fama por conta de pegar fogo, apesar da Fiat ter consertado isso, e mesmo os primeiros modelos que não foram consertados, é uma coisa fácil de consertar, é uma mangueira que passava por trás do coletor ou de algum lugar ali que esquentava e ela queimava, então a Fiat depois fez o recall para trocar, não lembro se foi o recall ou se ela já saiu com o modelo mais novo, com a mangueira já consertada, com uma capa protetora, mas ali é só trocar a mangueirinha e está resolvido o problema do carro pegar fogo. E a tampa traseira também de fibra de vidro, né, que hoje praticamente não se encontra mais peça desse carro, você tem que garimpar em ferro velhos, então você vai achar peças já usadas em não tão bom estado, então é um carro que pouquíssimas pessoas querem pegar. Quem pega são mais entusiastas, são fanboys das marcas Fiat, e é pessoa que quer lembrar um passado, o pai teve, ou sempre teve vontade de ter, e agora que tem condições quer comprar. Mas tirando isso, ninguém quer comprar mais o Fiat Tipo. Tá? É um carro que fica extremamente encalhado. Tá? Então, em segundo lugar, eu coloquei aqui Fiat Tipo. Em primeiro lugar, eu fiquei entre dois carros da Fiat também, então vocês já fazem aí uma ideia de quais sejam, né? E eu fiquei entre o Fiat Marea e o Tempra, mas eu optei entre o Tempra, porque hoje em dia o Tempra está mais difícil de se vender do que o Marea. O Marea, ele voltou ainda ao gosto de alguns entusiastas por conta de vários projetos que fizeram aí com Marea, Marea Turbo, Marea de arrancada, Marea disso, Marea daquilo, até mesmo o alemão da Caravan vendeu Marea, está fazendo rifa de Marea, então voltou um pouco a cair nas graças de entusiastas, de pessoas que gostam mesmo de carro, tá? Então eu trouxe aqui o Fiat Tempra porque a gente não vê Fiat Tempra mais aqui no YouTube, projetos com Fiat Tempra, pessoas andando na rua com Fiat Tempra, não tem mais, né? Então quem tem hoje um Fiat Tempra
para vender, vai não vai vender, vai dar. Né? Vai praticamente dar o carro, porque são poucas pessoas hoje em dia que compram Fiat Tempa. Tá? Então, em primeiro lugar, eu coloquei, ao invés do Fiat Maré, o Fiat Tempra por conta disso. É um carro extremamente difícil de achar peça. É um carro confortável? É um carro confortável, bonito. Tecnológico, já tem aí ar-condicionado, tem os que tem computador de bordo, vidro elétrico, tem tudo que você possa pedir num carro para ter conforto, mas é um carro que ninguém quer. Manutenção caríssima, motor, quando dá problema, é caro, suspensão do carro também não é uma das mais baratas, né? Achar peça é difícil, peça interna então nem se fala. Então é um carro muito difícil de se vender e quem tem passa sufoco para vender, tá? Só quando acha um outro maluco que está procurando esse carro para comprar, aí dá jogo, aí dá negócio. Aí a pessoa consegue vender. Fora isso, acredito que não, tá? Então, esse foi o top 5 da vez, tá? 5 carros difíceis de vender, sendo que alguns aqui é praticamente impossíveis de vender, só mesmo com o milagre, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e até o próximo. Valeu!